Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, seja qual horário que vocês assistirem esse vídeo. Eu vou aproveitar que eu tô com um tempinho, eu ia gravar status no WhatsApp pra falar com os meus vestibulandos, né? Meus pupilos, sobre trabalho, a concepção sociológica do trabalho, mas eu vou aproveitar e vou colocar no YouTube, porque se você fazer status em status vai ficar um pouco grande. Vou tentar fazer bem curtinho, até porque eu tenho um pouco tempo antes de ir pra academia com a minha amiga. E para vocês poderem resumir, né? Ter uma noção básica, bem rapidinho. Então vamos lá. Trabalho. Primeiro, a origem da palavra trabalho. Trabalho vem do latim tripalho. Se eu não me engano, é tripalho mesmo. Que é um instrumento de tortura. Então você já vê, né? Como é que o pessoal via o trabalho antigamente. Vamos falar primeiro do trabalho na pré-história. Qual era a função do trabalho? Sobrevivência, praticamente, né? Todo mundo tinha que trabalhar, praticamente. Desde criança, né? Tanto que é por isso que a expectativa de vida não ultrapassava nem 20 anos no máximo, né? Bem na pré-história, né? Porque o pessoal começava a trabalhar muito cedo e estava exposto a muito perigo, muitos riscos, justamente por esse ato de ir caçar para poder sobreviver. O pessoal tinha que ir atrás dos animais para matar, ia catar legumes, né? Fazer a coleta, caça, pesca. Com o tempo, o pessoal pensou, poxa, ao invés de ir toda semana caçar um coelho para eu comer com a minha família, por que eu não pego um coelho, faço ele se reproduzir como os coelhos, né? É um pouco cruel, mas é o que acontece, né, minha gente? E como os coelhos, pronto. É o pensamento. Ao invés de eu ficar catando, sei lá, cenoura, maçã, por que eu não posso plantar? Foi aí que surgiu a cultura, no caso, nesse sentido de cuidar, né? De cuidar da terra e tal. E o pessoal começou o processo de sedentarização. Eles foram deixando o nomadismo de lado, né? Porque nomadismo, para quem não sabe, né? O ato de você estar se deslocando de local em local. Era a nossa estratégia de sobrevivência. Por quê? Quando a gente chegava num lugar, a gente extraía praticamente todos os recursos. A gente não sabia plantar, né? Não sabia como fazer esses recursos renderem. Então, os recursos não rendiam. Uma hora acabava, né? Acabava, a gente sugava tudo que a terra tinha, praticamente. E aí, mas começou o processo de sedentarização. O homem foi descobrindo técnicas para poder plantar, né? Descobrir o plantio, o cultivo. A criação, né? Começou a criar animais domésticos, né? Para poder ajudar lá a criar o rebanho para se alimentar, para se vestir, enfim. Então o trabalho era algo super necessário na pré-história, né? Então você trabalhava, você morria. Então esse processo de sedentarização que o pessoal começou a fazer propiciou o surgimento da escrita. E a escrita, gente, não esqueçam disso, a escrita ela marca o final da pré-história e o início da Idade Antiga, tá? Se eu não me engano é 3000 antes de Cristo ou é 6000, eu não lembro agora. Eu vou confirmar para vocês. Nenhum nem outro, é 4000, enfim, 4000 antes de Cristo. Bem antes, né? Há muito tempo atrás, que surgiu a escrita. E o surgimento da escrita propiciou justamente o pessoal a sedentarização propiciou o surgimento da escrita, né? O pessoal ficou, não, escrita, marcou o final da Idade Pré-Histórica e o início da Idade Antiga. Na Idade Antiga, tu tinha duas formas de tu trabalhar. Ou tu trabalhava braçal, ó, ou tu trabalhava com intelecto. As pessoas que poderiam optar, digamos assim, por trabalhar com intelecto, eram os cidadãos. Na época da Grécia Antiga, os cidadãos eram só homens, tá? Livres, que tinham todos os seus direitos políticos. Os direitos políticos, nesse caso, também exigiam outro tipo de coisa. Por exemplo, renda, se eu não me engano, tem renda incluída, que você tem que ter uma determinada renda para você poder votar, tem que ser de uma família dos eupátridas, se eu não me engano, que é tipo os bem-nascidos, né? Você tem que ter... Enfim, era restritíssima a participação cidadã naquela época. E assim, ou você trabalhava braçal ou você trabalhava com intelecto. Essas pessoas que trabalhavam com intelecto valorizavam muito o ócio. Como assim o ócio? O tempo livre. Mas não é o tempo livre pra ficar variando, não, né? Pra você, quando sua mãe for mandar você levantar, levanta, menino, pra fazer isso aqui. Ah, não, mãe, ócio na Grécia Antiga era valorizado. Pode meter a mão na sua cara, né? Na Grécia Antiga era valorizado, mas não é ócio, tipo, eu ficar aqui ócio sem fazer nada, vendo assim a cortina. Tá fazendo o quê? Tô filosofando, cala a boca. Não, é assim, né? Havia um objetivo por trás. Você, com tempo livre, você consegue investir mais em você mesmo, você consegue buscar muito mais conhecimento. E foi isso que a galera da Grécia Antiga pensou, né? Aí, o que eles falaram? E quem é que vai construir as casas? Porque alguém tem que trabalhar, né? Quem vai cozinhar, quem vai fazer as coisas ruins, colocar os escravos, né, gente? Os escravos e as pessoas mais pobres, né? Pra trabalhar. Então, o braçal, ou intelectual. Surgiu, então, né? Com a queda do Império Romano do Ocidente,
o fim da Idade Antiga, né? Marcou o fim da Idade Antiga em 473, se não me engano, depois de Cristo. E o início da Idade Média. Aí tem Baixa Idade Média, mas a gente não vai se prender a isso. Foquem na Idade Média, tá? Idade Média. Na Idade Média, a igreja, ela é o órgão principal, né? A igreja está acima até do Estado, na Idade Média. E o que é que a igreja pensou? Vamos incentivar esse povo a trabalhar. Por quê? Nessa época surgiram 3 classes principais, que eram clero, nobreza e plebe, tá? O clero, ele estava acima, ele tinha todo o conhecimento político, todo o poder político e também todo o poder do conhecimento, né? Todos os livros de pesquisa, tudo era na mão da igreja, né? Tanto que tem um pessoal que diz que a Idade Média é a Idade das Trevas, né? Porque nessa época o conhecimento científico ficou meio que obscurecido, né? Não havia incentivo, digamos assim, pesquisa, né? Então, isso aí na Idade... existia também, né? Nobreza, que era o pessoal militar lá, que ia lá pra guerra. E tinha também a plebe, que nesse caso a plebe só fazia sofrer, gente. Só fazer sofrer e pagar imposto. A plebe. Com essa tripartição, a igreja pensou o seguinte: a plebe tem que estar motivada, porque senão a plebe vai parar e vai pensar: interessante, por que a gente tá aqui na bosta, né? Não tô entendendo. Só a gente trabalha tanto. Por que a gente trabalha tanto? Então, o trabalho na Idade Média, ele ganha sentido, né? A igreja então fala: se tu trabalhar muito, Deus vai vir, poxa, aquele cara tá trabalhando aí, vou reservar um lugarzinho aqui no paraíso, coitado, né? Passou a vida trabalhando, quando vir pro céu tem que, né, descansar um pouquinho. Então o pessoal acreditou, claro, né? O pessoal acreditou e começou a trabalhar loucamente, mais incentivado, digamos assim, né? Um pouco mais motivado, né? Digamos assim. Tipo, então vou trabalhar para conseguir um lugar no céu. A igreja, tal. Beleza. Só que aí, com o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, né? O que é que acontece? Lembrando que essa transição ocorre em 1453, com a queda de Constantinopla, que é o Império Romano do Oriente. A passagem da primeira Revolução Industrial, né? Já começa ali. Tem muito debate sobre quando começa a Revolução Industrial, mas é por ali mesmo que marca, né? A queda de Constantinopla e o início da Idade Moderna. Na Idade Moderna, que aí entra Charles Chaplin, né? Com aquele tempos modernos e tudo mais, as grandes indústrias, né, inglesas. O que é que acontece na Idade Média? Na Idade Média não, meu Deus, perdão. Na Idade Moderna. O trabalho, ele começa a ser questionado por uma nova classe que está surgindo, que é a burguesia. A ascensão da burguesia, né, é uma das coisas que marca esse início da Idade Moderna. Uma nova classe que estava surgindo ali, do pessoal comerciante, que estava começando a enriquecer, né, e falando, não vai trabalhar só, né. E o trabalho, ele ganha uma conotação muito mais especial quando acontece o que? A Reforma Protestante. Que a Reforma Protestante, principalmente o Calvinismo, que é uma vertente do movimento protestante, prega o seguinte, você tem que trabalhar, entendeu? Você vai trabalhar, você vai enriquecer, vai poder enriquecer. Porque um detalhe na Idade Média é que se você enriquecesse, por exemplo, tu é pobre, eu quero ficar rico. A igreja falava, não, você não pode ficar rico. Você fica... Que é isso? Você está ganancioso, você vai pecar pensando assim. E a pessoa realmente pensava, poxa, realmente eu tenho que ser pobre para poder conquistar o paraíso. Na Reforma Protestante, esse pensamento muda, né? Com a entrada do Calvinismo. O Calvinismo prega justamente o contrário. O Calvinismo prega, você vai trabalhar, Deus vai lhe abençoar e você vai conseguir enriquecer, porque a riqueza é uma forma de Deus mostrar que está lhe abençoando, digamos assim. De um modo bem grosseiro, isso falando de um modo bem grosseiro, né, sobre o Calvinismo. E o pessoal começa a falar, realmente, a burguesia se fortalece. E justamente a ascensão da burguesia e a Reforma Protestante propiciam o surgimento de quê? Capitalismo. Aí o capitalismo, passando para o final da Idade Moderna e entrando no início da Idade Contemporânea, que foi marcada pela Revolução Francesa em 1789, o que é que acontece? Como o trabalho hoje é visto? Na Idade Contemporânea, no início da Idade Contemporânea, existiam dois filósofos que eu quero citar para vocês, que é Hegel, e Marx, né? Marx, ele fala que o trabalho ele provoca alienação no trabalhador. Por quê? No caso dos tempos modernos, né, o trabalhador estava lá, apertando a porca. Mas ele não tinha consciência do processo produtivo, tá entendendo? Ele só emprestava a força dele, a força de trabalho, né? Ele emprestava a força de trabalho. O trabalhador, o operário, ele vendia a força de trabalho. Então, não sei nem o que eu estou produzindo, mas eu estou produzindo lá. E Marx disse que isso causava alienação, a visão dele, né? E outra coisa, a outra vertente, no caso de Hegel, né? Ele fala que
o trabalho vem justamente pelo contrário, para você se construir, você se encontrar como pessoa, digamos assim, né? O trabalho é uma forma de aperfeiçoamento humano, segundo Hegel, e falando de um modo mais geral, né, sobre a idade contemporânea, lembrando do ócio e do negócio, a diferença entre os dois, lembrem-se que o negócio é a negação do ócio, certo? Hoje, o que é que vocês veem mais? O que é que vocês acham que é mais valorizado hoje, o ócio ou o negócio? Negócio. Na idade contemporânea é o negócio que é muito valorizado. Tanto que os empreendedores, capitalismo, negócios, né, gente, que movem o mundo. Então é isso aí, gente. Ainda ficou um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida vocês podem comentar aqui, tá? Quiserem acrescentar alguma coisa. E é isso aí.